São. Acho que eu vou só esperar dar 8h40, que aí quem não entrou tem só mais um tempinho, pelo menos. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre PowerPoint. Na aula passada a gente falou sobre comunicação, sobre escrita. Opa, peraí. Alguém está tentando falar comigo? Então, gente, a gente falou sobre comunicação. Então, hoje a gente vai falar sobre apresentação de PowerPoint, que é a próxima atividade de vocês. Vocês já viram lá, quem entrou no AVA ontem, já deu uma olhada no vídeo que a gente colocou, que é sobre... Ontem não, né? Segunda-feira já estava liberado, que é um vídeo falando sobre apresentação, um jeito de encantar em apresentação. E aí eu achei bom a gente falar sobre como fazer uma apresentação no PowerPoint. Então, a aula passada a gente falou do Word, então algumas configurações do Word que eram essenciais. E aí, hoje é muito importante a gente colocar essas partes do PowerPoint para vocês terem uma noção de como fazer. Às vezes não é todo mundo que está familiarizado, então é importante deixar bem claro como que funciona. Então vamos lá.
Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá. Sim. Então, a gente vai falar sobre o recurso do PowerPoint para fazer uma apresentação de slides. Então, no PowerPoint, a gente tem uma área de trabalho no aplicativo. Quando vocês olham lá em cima, tem uma barra de apresentação, que é essa aqui em cima, aqui, ó. Vocês estão vendo o meu cursor, né? O cursor do mouse. Uhum. Então tá. Então eu preciso que vocês prestem atenção nele, porque eu vou ir mostrando, tá bom? Então, aqui, ó, onde está mostrando aqui, é uma barra de título. Então, quando você salva esse documento, vai aparecer aqui o nome desse documento. Então, eu vou salvar, tipo, Recursos Humanos, apresentação SAP 1. Na verdade, SAP 2. Ok. Aí, aqui em cima vai aparecer o nome desse documento que vocês estão usando. Aí, aqui em cima, logo abaixo dessa barra de título, a gente tem algumas guias que são fundamentais para o nosso uso, que são a página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides, revisão, exibição e PDF Arquiteto. Aqui em fonte, a gente vai ter o grupo de fontes, então vocês conseguem definir qual vai ser a família de fonte que vocês vão usar, qual que é a fonte utilizada, o tamanho que vocês vão usar. Aqui nesse azinho maior, vocês aumentam ou diminuem nesse menor. A gente tem o negrito, tem itálico, sublinhado. Então, aqui tem sombra, a gente consegue riscar a palavra. A gente consegue ter um monte de recursos em relação à fonte nessa área aqui. Aqui a gente vai mexer na parte de parágrafo, se ele vai estar, como que vai ser a orientação dele, se vai estar justificado. Gente, quem tiver com o microfone ligado, só desliga, por gentileza, porque está dando para ouvir no fundo. Aí às vezes atrapalha para quem está tentando escutar. Obrigada. Aí aqui vocês conseguem colocar se vai estar alinhado à esquerda, se vai estar justificado. Quando a gente fala de layout, a gente tem algumas ideias de como fazer. Então, você tem que definir primeiro como que vai ser esse layout, porque aí depois todos os slides que vão vindo em seguida, eles vão sendo definidos a partir desse layout. Um layout, ele é tipo o nosso tema depois. Mas aqui a gente consegue definir, vou usar slide de texto, de título, o título de conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes de conteúdo, comparação, somente título. Aí a gente vai ter um em branco, conteúdo com legenda, imagem com legenda. Então aqui, ó, então tudo a gente consegue definir como que vai ser esse layout do nosso slide. Aqui, a gente consegue, no lado esquerdo, ter uma lista de slides. Então, conforme a gente for acrescentando, a gente vai colocando a ordem dos slides e vocês conseguem mudar isso de lugar. Depois eu mostro no aplicativo mesmo, tá? Aí aqui a gente vai chamar da área de trabalho, que é onde vocês realmente vão mexer com os textos, imagens a serem inseridos na página. Aí aqui no primeiro slide, normalmente a gente coloca um slide de título, que é como que vai ser o nome daquele slide. E aí vocês já conseguem colocar
seção de objetos, pode ser imagem, planilha, vídeo. Aí a gente define algumas coisas. Você tem que pensar, quando vocês vão fazer uma apresentação, a pessoa dificilmente vai estar aqui que nem a gente que está conversando hoje em dia por computador. Então vocês veem basicamente a mesma tela que eu estou vendo. Mas quando a gente está numa sala com 15, 20 pessoas, você tem que pensar que umas vão estar mais perto da tela, mais perto de você, e outras vão estar mais ao fundo da sala. E aí isso interfere bastante na parte de letra. Então é essencial que a letra tenha um tamanho e uma cor adequada para que essas pessoas consigam entender bem o que está escrito ali naquele conteúdo, naquele slide. Então a gente coloca uma média de 40 para título, o tamanho da fonte, e 28 para o corpo de texto. Então, o que é sempre importante vocês terem em mente? A apresentação de slide, ela vai servir como um suporte. Então, vocês vão fazer uma apresentação, mas o slide não pode substituir quem está falando. Eu não posso dizer exatamente a mesma coisa que está ali, sem que haja algum tipo de acréscimo naquela informação. Ou eu vou ficar ali do lado da tela e vou ler exatamente tudo que está escrito e não vou falar mais nada. Inclusive, não é bom você ter um monte de texto na tela de slide de vocês. Aí você deve colocar apenas os tópicos que vocês vão comentar e a ordem da apresentação para que você não se perca. Então, um slide ele vai servir para você criar um roteiro de apresentação, tá? E aí você sempre vai falar, hoje o tópico que a gente está falando é como inserir imagem num slide. E aí eu vou explicar para vocês como a gente faz para inserir. Precisa estar no slide? Não necessariamente. Às vezes vocês podem colocar um vídeo que vai ajudar e tal, mas é importante que vocês tenham só uma forma de se orientarem. Aqui, para a gente colocar a fonte, vocês colocam, escrevem o texto, vocês podem pôr uma caixa de texto, e vocês conseguem ajustar essa caixa de texto conforme, deixa eu até mostrar aqui agora para vocês. Então aqui, ó, eu tenho uma caixa de texto, que ele está dentro, e aí se eu quiser, eu posso diminuir essa caixa, passar essa caixa de imagem para a lateral. Então a caixa de texto, ela me permite mexer na organização desse slide, tá? Aí, aqui a gente mostra como que faz para colocar. Então, eu venho e coloco uma nova caixa de texto. Vou até fazer de novo, ó. Venho em inserir, clico em caixa de texto, clico e arrasto. É assim que vocês vão colocar um texto novo aqui. E aí, vamos pôr aqui recursos humanos, só para vocês. Aí a gente consegue definir a letra que eu quero e o tamanho. Percebam que nem sempre a gente está usando aqui, ó, ela está um tamanho 24. É um tamanho bom. Se vocês veem o tamanho 24 dessa, então depende muito do tipo de letra, tá vendo? Então vocês têm que pegar uma letra que ela tenha uma boa visibilidade, que tenha um corpo de texto bom, tá? A gente tem algumas teclas de atalho que são como funcionam no Word. Inclusive, eu fiquei de passar essa tecla de atalho para vocês. Eu vou tentar passar isso lá para a biblioteca amanhã, tá, galera?
Então, depois do texto, a gente consegue escolher os temas de apresentação. Então, quando você define um tema, todas os outros slides que vão seguindo, eles vão ter aquela mesma cor, aquele mesmo tipo de letra. Eles vão ser mais ou menos, eles vão combinar entre eles. Então, vai ser tudo meio pensado antes, e aí você só insere as informações lá. Então, quando vocês quiserem mexer nessa parte de fundo, é só vir aqui, ó, é design, os temas são esses, e aí a gente pode, por exemplo, clicar aqui, e aí você vai testando os temas que mais agradam vocês. É sempre válido vocês testarem esses temas antes, porque uns funcionam para algum tipo de apresentação, outros funcionam melhor para outros tipos. Eu quero uma apresentação mais alegre, mais divertida, às vezes eu posso usar um pouco mais de cor, eu preciso de algo um pouco mais sério, é um assunto muito sério, não adianta eu ficar falando, colocar um monte de negocinho colorido lá e todo animado, tá? Já deixa eu mostrar isso aqui também. No plano de fundo, em design, aqui a gente consegue formatar a tela de fundo. Às vezes você consegue preencher com outras... Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Se eu vou mexendo, ele vai fazendo essa alteração para mim. Quero um preenchimento sólido, eu quero preencher com uma imagem ou texto. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu consigo colocar essa imagem de um jeito que ela fique como um plano de fundo aqui no meu slide. A diferença de colocar um plano de fundo na imagem ou inserir uma imagem. Quando você coloca um plano de fundo, esse plano de fundo ele não vai ficar se movimentando cada vez que você tiver que selecionar o arquivo. Então, vamos supor, aqui eu preciso selecionar tudo e movimentar. Você está vendo que a imagem no fundo, ela não mexe junto. Então, isso é muito importante quando você tem que fazer algum tipo de configuração. Por exemplo, preciso diminuir tudo de uma vez só. Opa. Tá vendo? Eu preciso diminuir tudo de uma vez só. E aí, a imagem atrás não mexe. Então, esse é um lado bom do plano de fundo. Às vezes, o plano de fundo vai ser apenas aquela marca d'água da empresa de vocês. Eu já falei de plano de fundo. E vocês conseguem fazer inserção de imagem, de grupo de imagem. Então, vocês conseguem colocar um monte de coisa dentro do slide de vocês, inclusive gráficos, formas. Às vezes vocês precisam montar um fluxograma, um organograma, você vem aqui em formas e ele vai ter um monte de opção para vocês criarem aquele gráfico para vocês. Então, aqui, em formas, elas são... Realmente, às vezes eu preciso só de um desenho. E aí, às vezes, eu posso inserir em ilustrações, eu posso ter os gráficos, Smart Chart, que são essas aqui, elas já vem pré-definido para vocês. Então, vocês não precisam gastar muito tempo para montar. Deixa eu pôr para lá, peraí.
Então, aqui, ó, inserir. Eu tenho formas. E aí, quando a gente vai montar um organograma, um fluxograma, ele já tem algumas imagens que determinam tomada de decisão, vocês têm início e fim de fluxo. Pera, que início e fim de fluxo é outro. Aqui, ó, início e fim de fluxo. Se vocês apertam Shift, ele vai aumentar proporcionalmente. Então, essa é uma boa tecla de atalho para vocês decorarem, que vocês aumentam e ele diminui proporcionalmente. A gente tem inserir gráfico. Para inserir gráfico, é legal que você consegue até definir quantas colunas eu vou ter, quantas categorias aqui, ó. A categoria, eu consigo definir quantas barras no meu gráfico ele vai ter. Eu posso fazer gráfico de pizza, de linha, em barras, deitada. Então, são muitas opções que aqui no PowerPoint funciona muito bem. Ó, a gente consegue fazer um organograma. Vocês conseguem inserir tabelas. Deixa eu... Ó, aqui, ó, tabela, você define quantas você quer. Deixa eu criar um novo slide para vocês. Você clica em tabela, e aí aqui você tem tabela com 3, 4, 5 linhas, e aí vocês podem mexer na quantidade de colunas. Tá vendo? E aí é só colocar as informações em cada uma delas. Tem algumas coisas que vocês provavelmente não vão precisar colocar, tipo caixa de texto, data e hora. Então, algumas coisas não precisa de tanto detalhe. As transições em efeitos. Sabe aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa passagem que vai mostrando são transições. Então, vocês conseguem colocar e definir aqui em animação e transição. Ó. Aí aqui vocês definem a duração dessa transição. Vamos por 0,80. Que é o tempo que vai durar para fazer essa transição. Tá vendo? Então, é de um slide para o outro, eu vou mexendo na transição. Vocês conseguem perceber isso? Que eu estou no slide anterior, e aí ele vai mostrar para mim como que vai aparecer esse próximo slide. Tá claro para vocês até aqui? Pode abrir o microfone, gente. Tá, sim, senhora. Sim, tá claro. Aí eu quero fazer com que só uma parte do objeto funcione, que tenha essa parte de animação. Eu venho aqui em animação, e aí eu escolho o que eu quero que apareça, tá vendo? É só essa caixa que tá mexendo. Ó, estão vendo?
Então, vocês conseguem fazer a animação tanto de um slide para outro, que é a transição, ou as animações dentro dos slides. Então, a gente pode definir um slide mestre que vai funcionar como todas as cores de fundo, letra, fontes vão seguir ele. E aí, você pode mexer nesse slide e aí todos os outros seguem esse layout. Vocês conseguem inserir vídeos. Deixa eu colocar. Então, aqui, ó. Inserir vídeo. Eu posso buscar um vídeo online. Vamos achar um vídeo legal aqui, peraí. A vovó tomou a segunda dose. Eliminar o coronavírus. Então, eu seleciono aqui. E colo. E ele vai carregar direto, tá vendo? Gente, foi aleatório o vídeo, não escolhi, tá? Se estivesse falando de política, não briguem comigo. E aí, ele começa a rodar normal. Deixa eu pôr para apresentar. Ó. Aí você põe em executar aqui. Então, vocês conseguem fazer essa definição do vídeo de vocês. Opa, onde a gente estava? Com o tempo, vocês conseguem fazer um monte de ajuste dentro desse recurso de vídeo. Aí, para a gente fazer, não sei se vocês perceberam, eu estou sempre indo, quando eu vou pôr a apresentação de slide, do slide atual. Ó, que ele vai começar exatamente de onde eu estou falando. Se eu fosse do começo, ele vai lá para a capa. E vai colocar só essa parte desde o comecinho. Vocês conseguem configurar alguns para mostrar, ocultar o slide. Ó, tá vendo? Ocultar slide. Então, quando você for apresentar, o slide está ali, às vezes, para alguma informação para você mesmo, mas na hora da apresentação, ele não vai aparecer. Ó. Aqui a gente está falando do slide atual, né? E aí aqui é configurar. No próximo, vocês vão ver que ele não vai aparecer. Ó, deixa eu transferir aqui. Tá vendo? Eu consigo pular esse slide e eu consigo ocultar. E aí a gente vem para a parte de impressão. Sim, é possível imprimir slide da mesma forma que a gente imprime os arquivos lá do Word e do Excel. Para que serve essa impressão? Realmente para você estudar. Às vezes você pode montar uma apresentação aqui que ficou tão legal que é interessante ou você passar para as outras pessoas, ou às vezes você pode estudar a sua apresentação. Então, ele vai te ajudar bastante nessa parte. Aí você pode pôr para imprimir. Ó, arquivo, imprimir. E aí você pode colocar seleção de slide. Você pode colocar imprimir do slide atual. Então, se eu vier aqui, ó, selecionei esse.
Esses 4. Se eu clicar em Ctrl P, ele vai direto para nossa caixa de impressão. É mais uma tecla de atalho. Aí se eu colocar imprimir seleção, ele vai mostrar os 4 slides que eu selecionei ali mais cedo para vocês, tá vendo? E aí eu consigo fazer também de intervalo personalizado. Por exemplo, quero imprimir do slide 1 ao 10 e do 15. Olha, ele vem do 1 ao 10. E aí, por último, ele vai em direto falando de layout. Então, é só você colocar o número da página separada, se você quer o intervalo, é tudo junto. De 1 ao 20 eu quero imprimir tudo. Aí depois eu quero do 30 ao 35. Aí é só você colocar aqui o espaço, é aquele ponto vírgula. E aí você vem e coloca mais uma numeração. Vocês têm como imprimir da mesma forma que a gente faz com o Word, vocês conseguem fazer colocando vários slides ao mesmo tempo, na mesma folha. E a orientação de impressão desses slides. Posso imprimir em preto e branco, em escala de cinza. O escala de cinza ele costuma ser como se fosse um rascunho. E aí, um de cor, que é colorido normal. A parte que eu já expliquei, que você pode imprimir os intervalos, os slides, ao agrupado ou desagrupado. No agrupado, ele vai imprimir as páginas sequenciais. Vamos supor que eu estou imprimindo várias cópias. Eu vou imprimir 10 cópias. E aí, eu quero que tenha que cada parte do arquivo venha já pronta. Então, eu venho da página 1 a 10, já venha junto, de 1 a 10 junto. Se eu colocar desagrupado, ele vai imprimir todas as páginas 1, depois todas as páginas 2, depois todas as páginas 3, e assim até chegar ao final daquele arquivo. E isso vocês vão ter que separar depois. Então, lembre-se, se você quer fazer uma impressão de cópia, sempre coloque no agrupado. Senão você vai ter que perder tempo fazendo a separação dessas folhas. E como dizem, tempo é dinheiro. E aí, pessoal, alguma dúvida? Não, acho que não. No caso, Catiúcia que está falando. Oi, Catiúcia. Para a gente entregar o slide, quando a gente for fazer a entrega do slide, tem que ser algo bem elaborado, ou pode ser uma coisa mais simples, porém criativa, né? Criativo. É importante ser criativo. Vocês vão perceber, é aquilo que a gente falou, tem que ser algo que encante. Não necessariamente o encantar, ele precisa ser um negócio miraboloso. Ele precisa passar a mensagem que você quer transmitir. Então, ali a gente começou uma discussão no fórum, certo? Isso. Então, aí depois que for feita essa discussão no fórum, vocês vão listar para mim separadamente, individual, tá? A segunda etapa. Vocês vão colocar como que vai ser os 10 passos para ter uma boa apresentação. E aí depois vocês vão fazer uma apresentação com esses 10 passos. A dica é fazer pelo menos 10 slides e em cada um dos slides vocês colocam um passo para ter uma boa apresentação. Aí vocês colocam imagem, às vezes vocês podem colocar um vídeo interessante. Então, tudo que for construtivo vale a pena colocar nesse slide. Caso pode passar das 10 páginas, assim, 11 páginas, para ter um slogan de entrada, assim. Sim, é aquilo que a gente explicou. Você sempre tem que pôr uma capa, falar qual que vai ser o assunto, até colocar quem que está apresentando. Isso é interessante, como você vai ser um apresentador, é importante você colocar o seu nome completo
E aí embaixo você coloca aluna do curso tal, ou não necessariamente, você pode pôr só o seu nome completo, mas você montar uma capa realmente para aquilo. E aí depois, numa segunda folha, você já pode vir explicando um subtítulo ou não, colocar uma apresentação. Tá certo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, ficou claro para todo mundo? Mais alguém que está com dúvida? Bem, claro ficou, né? Mas é como dizer, a prática que vai dizer se a gente vai lembrar dos conteúdos. Porém, também que a aula fica gravada, né? Porque Fica. tudo que a gente não tem o costume de mexer, a gente vai ter umas dificuldades, né? Então, como não pode ser uma coisa muito razoável, tem que ser algo que chame a atenção, vai ter que caprichar um pouquinho. Isso. E se Mas, vocês tiverem dúvida com alguma coisa, vocês podem perguntar, não tem problema. sim, Por isso que é importante já vocês já começarem a pensar em como poderia ser essa apresentação, o que encanta e tal, que aí na hora de fazer a apresentação, vocês não vão sofrer muito. Vocês têm tempo de perguntar, tirar dúvida. Não deixa para mandar mensagem para mim no domingo, 11 horas da noite, galera. Senão vocês vão atrasar a entrega de vocês e vocês vão ter ponto descontado da nota. pensar, eu Tá tô bom? pensando desde o dia que eu comecei a assistir o vídeo. Eu olhei, já tô pensando, mas é E o claro, vídeo é como muito disse, legal, né? botar a mão na massa para poder ver o que é que vai sair, né? Porque se ficar só pensando, realmente não vai chegar a canto nenhum, não. Vai dar o dia de entregar e não fizemos. É verdade. E aí aqui eu quis mostrar para vocês o PowerPoint antes de liberar a segunda etapa, para vocês não ficarem muito perdidos, porque eu sabia que se eu colocasse lá, vocês iam me perguntar, mas ué, como que faz? Não sei o quê, não sei como que usa. Então agora vocês já têm uma leve noção de como que funciona. E aí, se vocês tiverem dúvida de alguma ferramenta, é só vocês me perguntarem. Eu acredito que algumas pessoas já mexam e outras acredito que não tenha mexido. Aí realmente foi bom você ter explicado aí pelo menos alguma coisa deve ter ficado na mente de cada um, né? Sim, sim. E é buscar. E como você tinha falado, o primeiro passo é justamente fazer o debate, né, lá no fórum. Isso. Aí eu limitei o debate, vocês vão receber uma mensagem que eu coloquei, eu acho que 3 mensagens. Então, uma é para vocês colocarem e outras é para vocês comentarem no fórum, na mensagem do amigo de vocês. Isso. Porque senão a gente começa a receber um monte de mensagem e aí eu não consigo avaliar direito a mensagem de todo mundo, porque isso torna muita coisa. Então, vai lá e coloca só o essencial, a participação de vocês e de outro colega. Eu deixei uma mensagem extra, caso tenha alguma coisa, você fala, nossa, eu queria muito comentar alguma coisa aqui, e aí vocês comentam. Tá bom? Ok. Oi, Dominique, pode falar. Tá com a mão levantada? Eu posso usar o impresso ao invés do PowerPoint? Não, porque você teria que me mandar esse PowerPoint. Porque o meu computador é o pacote LibreOffice, aí não tem o PowerPoint, tem o impresso. Entendi. Bom, monta para mim como você faria. Ele vai ser como se fosse sem apresentação, né? Sem aquelas animações e transições, certo? Ele é quase a mesma coisa, só muda pouca coisa. Ele é menos atualizado que o PowerPoint. Pode sim. Uma dica, quem não tem o pacote Office, se vocês tiverem Gmail, o Google libera para vocês, na parte do Drive, como fazer um documento. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tenho o Google e aí ajuda muito, direto, às vezes você tá sem computador, você só tá no celular, e aí ajuda bastante. Deixa eu entrar na minha conta. Só um minutinho.
Vocês estão vendo minha tela? Não, Sim. até agora não. Peraí, que Positivo. deve estar carregando. Agora tá? Então, aqui, ó, quando você entra no Google, aqui vocês vão ter o Google Drive. Ou direto, vocês descem, vocês têm um documento, planilhas e apresentações. Apresentações, ele vai ser o PowerPoint. Então, aqui vocês já conseguem colocar... Ele é um pouco mais simples do que o PowerPoint do computador. Algumas ferramentas não são iguais. Mas, de uma forma geral, o básico vocês têm. Então, aqui, ó, vocês conseguem definir um fundo. Vocês conseguem definir um tema. E aí, colocar um novo slide. Tá vendo? Até algumas coisas a mais ele tem aqui do que no nosso tradicional, porque ele é ligado diretamente à internet. Algumas coisas vocês vão perceber que ele não tem, outras coisas vocês vão perceber que é melhorado. Então, quem tiver dificuldade, não tem acesso no computador, não tiver o Office baixado, você pode recorrer aos documentos do Google. Aí a conta, se vocês quiserem fazer uma conta no Google, ela é gratuita. É só fazer uma conta no e-mail e aí você usa para tudo. Ok, Tá bom? tá bom. Bom, galera, então eu vou encerrando por aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, senão a gente encerra. E aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntando durante a semana lá no nosso AVA. Por enquanto tá ok para mim. Então tá bom. Tá tudo ok. Tudo certo? Então tá bom. Tá, boa noite. Pessoal, todo mundo colocou o nome lá no chat, né? Todo mundo que participou? Uhum. Sim. Então tá. Que é muito importante eu colocar essa participação de vocês.